Pessoal, boa tarde. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o programa que a gente desenvolve. Na verdade, são dois projetos que a gente desenvolveu. Um deles junto com o IEL FIENG, que foi chamado ProValor, e o outro que a gente desenvolve junto com o Sebrae, voltado para planejamento estratégico setorial. Como o professor Shen já me apresentou, sou diretor de projetos do IEBT. O IEBT é uma empresa de consultoria voltada para a área de gestão e inovação. Nós somos uma spin-off da UFMG, todos nós viemos lá do laboratório do professor Shen, do NTQI. Então a gente desenvolve e coloca no mercado essas práticas que a gente vem trazendo da academia, principalmente voltados para a inovação. Bom, para poder falar um pouquinho de planejamento estratégico setorial, eu quero contar um pouquinho só o foco de abordagem, e os níveis de abordagem que a gente tem para trabalhar inovação e gestão nas empresas. A gente trabalha desde a parte de tecnologias aqui, então ajudando os pesquisadores a desenvolver as suas tecnologias, então bem no nível de desenvolvimento de produtos e tecnologias. Essas tecnologias elas podem aí virar produtos, processos ou serviços para serem inseridos no mercado. A gente tem um programa que desde que comecei a trabalhar com inovação, foi exatamente trabalhando nesse nível aqui, que é o Programa de Incentivo à Inovação, do Sebrae e do Governo de Minas. Os produtos, uma vez desenvolvidos, eles têm que se transformar em negócios para chegar ao mercado, né? Então a gente também tem esse nível de abordagem aqui, desenvolvimento de negócios, hoje muito focado em negócios e produtos. Hoje está muito em voga as startups, né, que precisam colocar os seus produtos no mercado, desenvolvendo novos modelos de negócio. Esses negócios, então, eles compõem uma organização, o FAS, a gente trabalha exatamente nesse nível, né, como organizar essas empresas para que elas possam inovar sistematicamente. E um conjunto de empresas buscando um objetivo comum, desenvolvimento tecnológico comum, buscando inovações em comum, a gente chama de setores. Então, esse programa que a gente está desenvolvendo, que eu vou apresentar para vocês hoje, ele trabalha exatamente nesse nível. Um planejamento setorial, onde a gente tenta visualizar como que as empresas de um determinado setor podem caminhar em conjunto e quais são as ações para que essas empresas possam caminhar em conjunto visando uma inovação aí de longo prazo. A gente quer responder junto com esse nosso processo de trabalho, onde e como ocorrerão as mudanças no mercado, né? Onde o mercado está caminhando, como que essas mudanças estão acontecendo, quais são as oportunidades e desafios para que as empresas possam alcançar essas mudanças no mercado, estejam preparadas para alcançar essas mudanças no mercado, e como que os agentes apoiadores, bancos, governo, as federações de indústrias, Sebrae, etc., a universidade, como que esses agentes que apoiam a inovação vão ajudar essas empresas a alcançar os seus resultados. Esses são alguns fatores aí que motivam esse trabalho. E não é à toa que a gente colocou nessa disposição, porque a metodologia utilizada para desenvolver esse trabalho é o roadmap. O roadmap é uma metodologia desenvolvida pela Universidade de Cambridge, já está bastante difundida, né? Que ela tem como objetivo desenvolver um planejamento estratégico, né? Desenvolver uma estratégia voltada para necessidades do mercado, internalizando isso em oportunidades de produtos que podem ser supridos para alcançar aquelas oportunidades de mercado, as tecnologias que têm que ser desenvolvidas e os recursos que vão dar suporte a esse desenvolvimento. A gente tem como resultado essa visão estratégica, um mapa comunicativo, né? É importante falar que essa roadmap, na sua essência, é uma estratégia construída de forma colaborativa e participativa, e também uma agenda, nesse caso especificamente, uma agenda de ações convergentes. O que é isso? São ações que uma entidade pode, junto com outras entidades, governos, FAPs, etc., desenvolver conjuntamente para alcançar aquela estratégia. Esse aqui é o framework padrão do roadmap, e no caso, para o Brasil, tem um livro, né, do roadmap, que os autores, inclusive alguns dos autores estão aqui, que é o livro que a gente utiliza como base da nossa metodologia, né? Bom, entrando mais aqui é o resultado da agenda convergente, né, que ilustra aqui como que esses agentes podem, de forma conjunta, desenvolver esse setor. A gente desenvolveu, nós vamos apresentar aqui especificamente 3 trabalhos, que foi o roadmap setorial voltado para o setor de petróleo, gás e naval, um voltado para a energia
e um voltado para a internet das coisas. O de petróleo e gás naval, ele terminou em 2014 aproximadamente, então a gente tem alguns resultados mais concretos para apresentar para vocês. Energia e internet das coisas, ele está saindo do forno agora. A gente está, na verdade, essa é a primeira apresentação que eu faço dele, então vocês estão sendo aí, de certa forma, meu piloto aí. Bom, o projeto voltado para o roadmap de petróleo e gás naval, ele foi desenvolvido, ele tem o nome ProValor, ele é um projeto da FIENG, né, do IEL, junto com o governo de Minas, e a UFMG, Escola de Engenharia especificamente, que foi executado aí por nós, pela aceleradora, pelo NTQI, que ele tinha uma pergunta que era muito clara para a gente, né? Como que a gente poderia ajudar a economia mineira, que tem a sua essência aí na mineração, siderurgia, que são projetos de produtos de baixo valor agregado, né? Como que a gente poderia ajudar a economia mineira a se desenvolver? E, especificamente, a gente tinha um foco muito grande no Vale do Aço, região ali de Ipatinga e as cidades vizinhas. Então, a nossa pergunta é, o que nós, Minas Gerais, enquanto indústria mineira, iremos vender em 2030? E aí, a nossa resposta ela vinha muito de como agregar valor para os produtos que são desenvolvidos e gerar empregos de qualidade, né? Para isso aqui ilustra um pouco essa história da agregação de valor. A gente fez junto com as empresas, foram 20 empresas que participaram desse projeto lá na Vale do Aço, a gente fez uma média de qual que era o valor agregado dos produtos que eles comercializavam. O valor agregado para a gente, nós estamos chamando reais por quilo. Qual que era a média? R$16 o quilo dos produtos comercializados pelas empresas. É claro que tinha algumas que vendiam produtos mais caros, mas essa aqui era a média. E após o projeto, o planejamento que eu vou mostrar para vocês, ele traz para a gente uma perspectiva de aumento na agregação de valor desses produtos, chegando numa média de R$97 o quilo. Como que a gente fez isso, né? Está sendo desenvolvido, né? Na verdade, as empresas hoje estão colocando isso em prática, né? Olhando para um novo setor, diferente do que elas já atuavam. E é claro que também foram desenvolvidos, foram pensados em projetos com altíssimo valor agregado, né? É claro que também ao longo do tempo, né? A gente vai ver essas questões daqui a pouquinho. Participaram desse projeto 142 empresas, instituições, de pessoas de 63 instituições, dentro de governos, empresas de consultoria, especialistas técnicos, empresas do mercado, né, do mercado de petróleo, gás e naval, contribuíram com esse roadmap, tanto em entrevistas, visitas, quanto em workshops. Então, aqui ilustra um pouco as empresas que a gente visitou do setor, de diferentes elos da cadeia de valor, para realmente propor uma estratégia que seja aderente à realidade daquele mercado. Foram gerados diferentes mapas aqui voltados para direcionadores de mercado, voltados para potenciais produtos que poderiam ser desenvolvidos ao longo do tempo. Esses produtos são mais aderentes, aqui a gente está falando de mercados naval, por exemplo, né? São bilhões investidos pela Petrobras, hoje anunciou uma redução essa semana de investimentos no petróleo e gás, né? Mas isso aqui é uma foto lá de 2014, 2013. E isso aqui ainda é bastante distante da realidade das empresas lá do Vale do Aço, né? Então, a gente desdobrou essa realidade para potenciais produtos que elas poderiam desenvolver, quais são as necessidades que elas teriam que desenvolver internamente, por exemplo, capacitação de pessoal, maquinário, certificações, e como que os agentes poderiam apoiar. Só a título de ilustração, foram mapeados mais de 100 oportunidades dentre equipamentos, produtos e peças que poderiam ser fornecidas por essas empresas para esse novo setor, gerando um conjunto de ações que poderiam ser articulados pelos agentes para sua promoção. Alguns deles já aconteceram. É claro que logo após, ali em 2014, né, a gente teve a crise da Petrobras e toda a história que a gente já conhece aí. Isso causou um atraso no nosso plano de ação, né? Mas algumas ações já aconteceram. Por exemplo, missões empresariais, projetos de certificação das empresas, capacitação do pessoal. E uma bastante interessante que está em execução hoje lá na FIENG, no IEL, que é o planejamento de um centro de excelência em engenharia que vai apoiar as empresas, porque pensa que para a gente desenvolver essas empresas saindo de um setor que elas não têm, entrando num setor que elas não têm conhecimento,
por exemplo, petróleo e gás naval, elas vão precisar de uma competência técnica muito grande, por exemplo, para projetar a peça que ela vai produzir. Agora, você imagina cada empresa contratando um especialista naval para poder desenvolver aquele internamente, né? Então, a gente pensou na época que seria interessante ter um centro de excelência lá na região, onde as empresas contratariam serviços desse centro para auxiliar nesse desenvolvimento, né? Então, seria uma estrutura compartilhada entre as empresas que elas iriam ali contratar esse serviço. Esse estudo está em desenvolvimento pelo IEL, e é interessante também que já tem alguns resultados. Aqui foi um ano após o programa, então estou falando ali de 2015, que já tiveram 11 novos clientes desse setor especificamente, gerando ali, produzindo 23 novos produtos e serviços dentre aqueles 100 que a gente mapeou, gerando um faturamento bruto com esses novos produtos para aquelas empresas de 5,3 milhões. Então, a gente vê que é algo que gerou resultados. A gente precisa até depois rever esses resultados aí, que já tem mais, vai fazer um ano aí que a gente levantou essas informações. Bom, esse projeto, ele terminou em 2014, teve um sucesso relativamente interessante, aí, as empresas tiveram uma aderência muito grande, e dele derivou-se outros projetos, né? Que eu vou falar um pouquinho deles hoje. Bom, lá a gente falou de petróleo e gás, metal mecânico focado para petróleo e gás. Esse projeto, agora é um projeto que está sendo desenvolvido pelo Sebrae Minas, começou em janeiro desse ano, os resultados deles estão todos finalizados, a gente está formatando aí o nosso entregue. Ele tinha duas perguntas principais. Primeiro, eles queriam entender a evolução do mercado voltado para setor de energia e internet das coisas. E ele tinha um foco diferente do Provalor, que era o foco em metal mecânico, independente do tamanho da empresa. Esse aqui ele tem um foco bastante específico, que é micro e pequenas empresas, multissetorial. Não voltadas simplesmente para o metal mecânico, pode ser de software, pode ser empresas, enfim, de prestadora de serviços de maneira geral. Então, o Sebrae queria entender quais eram as oportunidades que essas micro e pequenas empresas teriam na evolução desse mercado de energia e de internet das coisas, e como que ele poderia ou apoiar essas empresas ou articular com os agentes do mercado ali para que apoiasse essas empresas. Então, foi desenvolvido esse projeto, desculpa que eu passei para a PDF a apresentação de última hora e saiu ali atrás, mas o que acontece? Pensando no setor de energia no Brasil, a gente tem uma concentração muito grande, uma dependência muito grande de energia hidrelétrica, né? Isso já é o conhecimento de todos. Só que a gente projeta as projeções futuras para esse mercado, uma diversificação dessa matriz energética, né? A gente vai ter, por exemplo, o crescimento de energias fotovoltaicas, energia solar, enfim. E a gente teria um desafio muito grande, que junto com esse desenvolvimento desse setor de energia, como que a gente poderia, que é um setor basicamente dominado por grandes empresas, onde que a gente poderia inserir as pequenas empresas nesse setor, né? E a gente viu que uma oportunidade muito grande para as pequenas empresas nesse setor seria trabalhar com as redes elétricas inteligentes, ou os smart grids aí, né? Por quê? Porque esse setor específico dentro da energia, ele teria uma possibilidade de customização muito grande, desenvolvimento de serviços e softwares voltados para os pequenos produtores, etc. Então, a gente fez um processo muito semelhante. Isso aqui participou 42 instituições e 92 participantes. Aqui está a lista aqui das pessoas que contribuíram com a gente, tanto aqui de Minas, como empresas lá de São Paulo também, e Rio de Janeiro. E a gente focou o nosso trabalho em três vertentes. A primeira dela é entender como que os recursos energéticos distribuídos, ou seja, geração de energia focada em pequenas unidades, por exemplo, eu gerando energia na minha própria casa, como que isso vai acontecer no futuro? Isso é uma tendência de futuro muito grande. A gente gerar energia, injetar aquela energia na rede. Então, como que isso vai evoluir? Uma questão bem de longo prazo, aí, que são veículos elétricos inteligentes, que vai trazer uma carga muito grande para a rede, com potencial até de injeção de energia na rede. Eficiência energética e operacional, que também tem que ser melhorada, a infraestrutura, questão de distribuição de energia e a questão da medição inteligente.
e também a aplicação voltada no consumidor, porque o consumidor passa a ter um papel ativo nesse setor, né? Então, a gente desenvolveu esse projeto junto também com as empresas ali, foram workshops, entrevistas diversas, mapeamos 36 oportunidades voltadas para recursos energéticos distribuídos, 48 oportunidades para eficiência energética, dentre elas alguns softwares de controle de energia, e também aplicações voltadas para o consumidor, por exemplo, um display inteligente, uma gestão inteligente da energia dentro da sua casa. Essas informações, né, foram importantes para subsidiar uma série de ações que nós estamos propondo para o desenvolvimento desse setor. Por exemplo, né, uma coisa que é bem maior, foge muito ao escopo do Sebrae, por exemplo, uma adaptação de infraestrutura de telecom, que é uma coisa muito demandada, mas também muito grande, mas desde conscientização do consumidor sobre a importância de gerir sua própria energia, de participar desse movimento, até, por exemplo, questões que eu vou falar mais no próximo projeto também, de interoperabilidade, dispositivos conversando entre si, foram mapeadas ações para que esse setor pudesse se desenvolver. E para fechar, a gente também teve o desafio de desenvolver aqui um roadmap voltado para a internet das coisas. Internet das coisas, nós estamos falando de um mundo conectado, são a previsão de bilhões e bilhões de dispositivos conectados, desde pessoas até carros, computadores, celulares, ar-condicionado, as lâmpadas. Então, como que isso tem um gráfico bastante interessante da Gartner, que ele coloca a internet das coisas aqui, como hoje o boom está no auge das expectativas sobre essa nova tecnologia. Então, dentre todas as tecnologias em desenvolvimento aí, né, nanotecnologia, etc., o pico de expectativas que se tem é internet das coisas. Então, está todo mundo olhando para isso. Por quê? Né? Porque a gente tem-se uma previsão de que a internet das coisas ela pode causar um impacto em diversos setores. Na verdade, a gente pode falar que são em todos os setores, né? A internet das coisas pode causar um impacto interessante. Então, a gente está falando aqui de pessoas com controle sobre a própria saúde, monitoramento tempo real da saúde, batimentos cardíacos, etc. A gente está falando de mobilidade urbana, carros conectados, né, veículos privados, aéreos não tripulados e carros conectados. Estamos falando de casas com controle automático, autônomo aí. Estamos falando de empresas conectadas com controle de ponto, com controle de ambiente dessas empresas. E estamos falando de uma indústria que é uma indústria 4.0 aí, que é uma indústria altamente conectada e automatizada. Isso, então, a internet das coisas pode causar um impacto muito grande. Por causa disso, esse projeto teve um foco muito interessante, que foi entender a internet das coisas. O Sebrae precisava vamos chamar assim, de um óculos no qual ele iria enxergar a internet das coisas. Todo mundo fala um monte de coisa e como que o Sebrae ia se posicionar perante esse novo mercado, né? Para isso, então, a gente desenvolveu o roadmap, participaram aqui 86 participantes, 58 instituições aí, diversas, participaram desse projeto, também voltados aí para entrevistas e workshops. O próximo, né, o Sérgio da Tecnet, ele participou, foi um consultor técnico desse projeto, voltado para a internet das coisas. Ele teve essas são as instituições que participaram, a gente teve um cuidado de pegar desde startups até empresas estabelecidas no mercado, para poder ver a visão de todas as empresas, por exemplo, IBM, a Tecnet está aqui. E a gente achou alguns desafios que deveriam ser superados para a implantação da internet das coisas, né? Aí eu vou falar bem rapidinho, que meu tempo já praticamente esgotou. A gente tem alguns desafios que são interessantes, que eu já tinha falado lá de energia, que é como esses dispositivos, que são, nessa sala teriam milhares de dispositivos conectados, como que esses dispositivos iriam conversar entre si, sendo que um é desenvolvido pela Apple, o outro é pela Google, o outro é para uma startup que tem seu próprio protocolo de comunicação. Então, a gente precisa, um desafio é fazer com que esses dispositivos se conectem. E isso é uma oportunidade interessante para as empresas. Existem algumas iniciativas no mercado que são dispositivos que leem, por exemplo, a linguagem de diversos dispositivos e faz como se fosse um dicionário, uma tradução para que os outros dispositivos possam se comunicar. Então, isso é um desafio muito grande, que é ter dispositivos operando conjuntamente. Questão de conectividade, por exemplo, a gente não pode deixar a rede cair, que a gente tem problemas de conexão o tempo inteiro. Imagina a gente estar monitorando um idoso com problemas cardíacos e a gente tem uma perda de conexão de rede e a gente perde aqueles dados em tempo real daquele problema, daquele
gente teria um problema com aquele idoso, né? Imagina um carro trafegando sozinho, autônomo na rua e perde conexão com a rede, perde conexão com os demais carros conectados, né? Questão muito importante de privacidade, como que a gente, são big datas aí, né, de informações pessoais dentro da sua casa, informações do seu CPF, de empresas, como que isso seria, como que a gente vai tratar essa questão de segurança, e a gente viu que tem poucas empresas focadas nesse tema segurança, apesar de parecer óbvio, e a gente viu também que isso é uma oportunidade de desenvolvimento para as pequenas. A questão de gestão das informações daquela rede, né, desses grandes dados da rede, é uma questão voltada, que eu acho que tem uma grande oportunidade para as empresas também, voltado para novos modelos de negócio que fazem com que o consumidor realmente enxergue valor sobre aquela internet das coisas, né? Um ponto que a gente ouviu muito no mercado foi que tem diversas oportunidades, diversas soluções aparecendo de internet das coisas, mas que na verdade não agregam pouco valor para o usuário. Por exemplo, você poder controlar a sua televisão pelo seu celular. Aí a gente fala, bom, mas eu tenho um controle remoto, eu vou ter que pegar, desbloquear meu celular para conectar a televisão, será que isso tem valor agregado? Então, essa orientação para o usuário é a gente realmente entender algo que o usuário vai pagar por. E se isso não acontecer, vocês viram lá que naquele gráfico da Gartner, a expectativa ali, ele dá uma projeção de 5 a 10 anos para que isso se concretize, né? Se não concretizar esses produtos de alto valor agregado que o usuário está disposto a pagar por, isso vai virar uma onda que passou, né? Então, a gente tem que achar oportunidades que realmente agregam valor para o usuário. E, para finalizar, um desafio muito grande também, tem oportunidade para as pequenas empresas, é a questão de miniaturização dos dispositivos, autonomia. Imagina você ter uma lâmpada conectada na internet no poste, né? E aí todo dia você tem que ir lá trocar bateria. Não faz sentido, né? Então tem essa questão de autonomia dos dispositivos que é muito importante. Para fechar, né, a gente então falou de recursos necessários para que isso desenvolva e, por exemplo, atração de recursos, né, investimentos para as empresas locais, melhoria dos negócios, que eu comentei sobre realmente negócio de alto valor agregado. A gente tem questões de infraestrutura muito importantes para serem evoluídas e questões de legislação e governança importantes. Bom, para concluir, a gente deixa como um passo além do que foi nessa estrutura que eu apresentei de evolução dos níveis de abordagem. O programa FAS, ele atua individualmente dentro da empresa, né? Ele faz com que a empresa se capacite para inovar. Esses programas setoriais, eles são importantes para, de uma maneira conjunta, recursos que seriam importantes para as empresas, que porventura elas não teriam condições de investir sozinho, as empresas atuando em conjunto teriam oportunidades para desenvolver essas tecnologias. E a gente deixa um desafio aí de quais seriam os próximos setores interessantes da gente, principalmente no caso aqui que a gente está falando dos apoiadores em Minas, aqueles setores que seriam interessantes da gente desenvolver conjuntamente aqui para Minas Gerais. Deixo aí então o meu obrigado e posteriormente qualquer dúvida estou à disposição. Obrigado.